Ela acordou sobressaltada, o coração acelerado, vendo a silhueta de sua meia-irmã, Inês, parada ali, com os olhos brilhando no escuro. Preciso falar contigo, sussurrou Inês, fechando a porta atrás de si, e aquelas palavras simples iniciaram o caos que viria a seguir. Sofia sentou-se na cama, piscando para afastar o sono. Aos 25 anos, ela era a mais velha, sempre responsável, a que mantinha a família unida depois que o pai se casara novamente. Inês, com 22, era a filha da madrasta, uma jovem impulsiva e cheia de segredos, que entrara em suas vidas há 10 anos. O que houve? Está tudo bem? Perguntou Sofia, acendendo a luz fraca do abajur. Inês hesitou, sentando-se na beira da cama, as mãos tremendo levemente. Eu não aguento mais esconder. Sofia, eu te amo. Não como irmã. Como? Mais que isso. O ar pareceu congelar no quarto. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura de choque e algo que ela não queria nomear. Elas haviam crescido juntas, compartilhado risos, brigas e confidências, mas isso era proibido, um abismo que ameaçava engolir tudo. Inês, você está confusa. Somos família, respondeu Sofia, a voz baixa, mas o tom defensivo já revelava conflito interno. Inês balançou a cabeça, os olhos marejados. Não é confusão. É real. Eu sinto isso há anos, desde que te vi pela primeira vez como adulta. Por favor, não me rejeite. A conversa se estendeu pela madrugada, com Inês despejando anos de sentimentos reprimidos. Ela contava como, na adolescência, começara a questionar sua sexualidade, assistindo a filmes e lendo livros sobre amores entre mulheres, mas sempre negando para si mesma por causa da família conservadora. O pai delas, um homem tradicional de raízes católicas profundas, nunca aceitaria algo assim. A madrasta, mãe de Inês, era ainda mais rígida, frequentando missas diárias e criticando qualquer desvio da norma. Sofia ouvia, o peito apertado, recordando seus próprios momentos de dúvida, namoros superficiais com homens que nunca completavam, uma atração sutil por mulheres que ela atribuía admiração. Pela manhã, o sol nascia sobre os telhados de Lisboa, mas a casa parecia mais sombria. Sofia evitou Inês durante o café da manhã, fingindo normalidade diante dos pais. Bom dia, meninas, disse o pai, Manuel, servindo-se de café, alheio ao furacão que se formava. A madrasta, Teresa, observava com seu olhar penetrante, sempre atenta a qualquer irregularidade. Inês, com olheiras profundas, mal tocou na comida, trocando olhares furtivos com Sofia. Dias passaram em uma tensão palpável. Sofia tentava ignorar, mergulhando no trabalho como professora de literatura em uma escola secundária. Mas as noites eram atormentadas por sonhos confusos, onde Inês aparecia como uma sombra inescapável. Ela se questionava, era recíproco? Ou apenas pena pela vulnerabilidade da meia-irmã? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, o casamento gay era legal desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em famílias como a delas, enraizadas em tradições. Inês, por sua vez, lutava contra o arrependimento. Ela estudava psicologia na Universidade de Lisboa, ironicamente aprendendo sobre repressão emocional e identidades ocultas. Porque eu disse aquilo, pensava ela, caminhando pelas ruas íngremes do bairro Alto. Mas o alívio de ter confessado era maior que o medo. Ela começara a frequentar grupos de apoio online para jovens LGBT, escondendo o histórico do navegador. Uma tarde, no Parque Eduardo VII, Sofia encontrou Inês por acaso, ou talvez não. Precisamos conversar direito, disse Sofia, sentando-se no banco ao lado dela. O vento soprava folhas secas, espelhando a turbulência interna. Inês assentiu, o coração disparado. Eu não quero te pressionar, mas... E se for verdade para você também? Sofia engoliu em seco. E se for? O que fazemos? Destruímos a família? A discussão escalou com argumentos sobre moralidade e desejo. Sofia defendia a razão, somos meia-irmãs. Isso é incesto aos olhos da sociedade. Inês contra-argumentava, não somos de sangue.
E o amor não segue regras. Elas saíram dali com mais perguntas que respostas, mas um laço invisível se fortalecia. Semanas depois, o primeiro beijo aconteceu em um momento de fraqueza. Após uma briga familiar sobre trivialidades, Sofia consolava Inês no quarto. Os lábios se tocaram, um fogo que consumia anos de negação. Mas o remorso veio imediato. Isso não pode acontecer de novo, disse Sofia, se afastando. Inês chorou, sentindo a rejeição como uma facada. A pressão familiar aumentava. Manuel planejava uma viagem para o Porto para visitar parentes conservadores. Vai ser bom para todos, ele disse, sem saber que as filhas carregavam um segredo explosivo. Teresa notava a distância entre elas, comentando: "Vocês duas parecem estranhas ultimamente." Sofia começou a questionar sua identidade. Ela lia livros sobre sexualidade, como O Corpo Lésbico de Monique Wittig, em segredo. Inês, mais ousada, participava de eventos LGBT em bares discretos de Lisboa, fazendo amigos que a encorajavam. O conflito interno de Sofia era profundo. Escolher o amor significava trair a família, mas negar significava trair a si mesma. Inês pagava o preço da honestidade, isolando-se para evitar confrontos. O segredo pesava como uma âncora no peito de Sofia. Nas aulas, ela ensinava sobre dilemas éticos em obras como A Insustentável Leveza do Ser de Milan Kundera, mas sua vida era o verdadeiro romance trágico. Inês, na faculdade, analisava casos de repressão familiar em suas aulas de psicologia, vendo paralelos dolorosos. Uma noite, durante um jantar familiar, a tensão explodiu. Teresa questionou Inês sobre um colar novo, um presente de uma amiga do grupo LGBT. De onde veio isso? Parece coisa de gente. Diferente, disse ela, o tom carregado de julgamento. Inês corou e Sofia interveio. Mãe, deixa para lá. Mas Manuel franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Vocês duas andam-se estranhando. Após o jantar, Inês confrontou Sofia no corredor. Você vai me ignorar para sempre? Ou vai admitir que sente mesmo? Sofia sussurrou. Eu sinto, sim. Mas e agora? Vamos fugir como em um filme ruim? Elas se abraçaram, mas o medo as separava. Dias depois, Inês cometeu um erro. Confidenciou uma amiga próxima, Rita, sobre seus sentimentos. Rita, solidária, mas imprudente, mencionou em uma conversa casual com um conhecido em comum. Rumores começaram a circular na universidade. Sofia descobriu quando uma colega de trabalho comentou: ouvi algo sobre sua irmã. Meia-irmã. Coisas sobre preferências. O pânico tomou conta. Ela confrontou Inês. Você contou? Como pôde? Inês defendeu-se. Precisei desabafar. Você me deixa sozinha nisso. A briga foi feroz, com acusações de traição voando como flechas. A família notou a fratura. Teresa, suspeitando de algo, revistou o quarto de Inês, encontrando panfletos de eventos LGBT. O que é isso? Gritou ela, confrontando a filha. Inês, encurralada, admitiu parcialmente. Sou gay, mãe. É isso. Teresa chorou, invocando Deus e a tradição. Isso é pecado. Seu pai vai te deserdar. Manuel, ao saber, reagiu com fúria. Na minha casa? Jamais. Ele culpou Sofia por não vigiar a meia-irmã. Sofia, dividida, defendeu Inês. Pai, ela é quem é aceite. Mas internamente, sentia culpa por sua própria atração. Inês fugiu para a casa de Rita, passando dias em agonia. Sofia a procurou e, em um café no Chiado, elas se reconciliaram. Eu te amo, admitiu Sofia finalmente. Mas precisamos ser cuidadosas. Elas decidiram manter em segredo, mas o dano estava feito. A sociedade entrava em cena, vizinhos fofocavam, parentes distantes ligavam. Em Portugal, apesar da aceitação legal, o preconceito rural persistia. Inês perdeu amigos conservadores, sentindo isolamento.
Sofia enfrentava dilemas no trabalho. Uma aluna confidenciou ser lésbica, pedindo conselho. Sofia ajudou, mas via hipocrisia em si mesma. O alto preço veio quando Manuel deu um ultimato a Inês: mude ou saia de casa. Inês escolheu sair, alugando um quarto em Benfica com a ajuda de amigos. Sofia, dividida, visitava em segredo, mas cada encontro era uma batalha interna. Inês começou terapia, lidando com a rejeição familiar. Sofia questionava: vale a pena? O amor por tanto sofrimento? Uma traição inesperada. Teresa, em desespero, contou a um padre amigo que aconselhou exorcizar o demónio. Rumores se espalharam na comunidade. Sofia confrontou a madrasta: você traiu sua própria filha. Teresa rebateu: estou salvando ela. O conflito escalava, com Inês considerando mudar para o Porto. Sofia, temendo perdê-la, propôs: vamos juntas? Mas o medo paralisava. A separação temporária de Inês abalou Sofia profundamente. Sozinha na casa familiar, ela enfrentava olhares acusadores de Manuel e Teresa. Você sabia e não disse nada? Perguntou Manuel uma noite, fumando um cigarro na varanda com vista para o Tejo. Sofia negou, mas a mentira a corroía. Ela começava a ver a hipocrisia da sociedade portuguesa. Festas de orgulho em Lisboa contrastavam com o conservadorismo das famílias interiores. Inês, em seu novo lar, reconstruía a vida. Trabalhando meio período em uma livraria, ela conhecia outras mulheres lésbicas, incluindo uma chamada Clara, que flertava abertamente. Inês resistia, leal a Sofia, mas a solidão testava sua resolução. Sofia, impulsionada pelo vazio, visitava Inês frequentemente. Em um fim de semana chuvoso, elas passaram horas conversando sobre o futuro. E se contarmos tudo, sugeriu Inês. Sofia riu amargamente: pai nos mataria. Mas o beijo que se seguiu reacendeu a chama, misturando desejo e desespero. O clímax familiar veio em uma reunião. Manuel convocou todos: isso acaba aqui. Inês, volte e esqueça essa bobagem. Inês rebateu: não é bobagem, pai. É quem eu sou. Teresa chorava, implorando. Sofia, incapaz de ficar calada, explodiu: eu também amo uma mulher. Amo Inês. O silêncio foi ensurdecedor. Manuel empalideceu: o quê? Vocês duas. Juntas? Teresa gritou: monstros. Isso é incesto. Apesar de não serem de sangue, o tabu social era imenso. A família se fragmentou. Manuel expulsou ambas, gritando sobre vergonha. Sofia e Inês saíram juntas, carregando malas improvisadas, para um hotel barato em Sintra. Lá, elas enfrentaram a realidade. Sem apoio financeiro, precisavam trabalhar. Inês continuou na livraria, Sofia deu aulas particulares. O amor florescia em meio ao caos, mas o preço era alto: isolamento de amigos e parentes. Conflitos internos persistiam. Sofia sonhava com reconciliação, questionando se o amor justificava a dor. Inês, mais resiliente, participava de protestos LGBT, ganhando força. Uma traição veio de Clara. Sabendo do relacionamento, ela espalhou na comunidade, causando julgamentos. Meia-irmãs? Isso é doentio, diziam alguns. Inês confrontou Clara: você me inveja. Clara admitiu, mas o dano estava feito. Sofia, ferida, questionou Inês: você flertou com ela? Inês negou, mas a desconfiança se instalou. A pressão social aumentava. Artigos em jornais sobre famílias destruídas por escolhas modernas ecoavam sua história. Em Portugal, debates sobre a adoção por casais gays ferviam, destacando divisões. Sofia e Inês decidiram morar juntas em um apartamento modesto em Oeiras. A rotina trazia normalidade, mas noites de discussão sobre moralidade. Somos erradas? Perguntava Sofia. Inês respondia: o amor não erra. Manuel tentou contato, mas com condições: terminem isso. Elas recusaram, pagando com o corte total.
O despertar veio devagar. Sofia juntou-se a grupos de apoio, compartilhando sua história anonimamente. Inês escreveu um diário, processando traumas. Com o tempo, o relacionamento de Sofia e Inês se solidificava, mas as cicatrizes permaneciam. Elas caminhavam pelas praias de Cascais, mãos dadas, desafiando olhares curiosos. A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBT na mídia, mas preconceitos pessoais persistiam. Uma reviravolta. Teresa, após meses de reflexão, ligou para Inês. Eu errei. Quero entender. Inês, cautelosa, marcou um encontro em um café no Rossio. Sofia acompanhou, tensa. Teresa chorou, eu temi pelo que diriam. Mas você é minha filha. Foi um passo tímido para a reconciliação, mas Manuel resistia. Sofia enfrentava dilemas éticos no trabalho, uma promoção exigia imagem impecável. Ela debateu internamente, esconder ou assumir? Escolheu assumir, perdendo a chance, mas ganhando integridade. Inês, inspirada, começou um blog anónimo sobre experiências lésbicas em famílias tradicionais, ganhando seguidores. Isso atraía haters, mas também aliados. O conflito com Manuel escalou em uma visita surpresa. Ele apareceu no apartamento, furioso. Vocês destruíram tudo. Discutiram horas sobre tradição versus felicidade. Pai, o amor não destrói, a intolerância sim, disse Sofia. Manuel saiu abalado, plantando sementes de dúvida. Traições menores ocorriam, amigos viravam as costas, empregos eram perdidos por razões vagas. Inês foi demitida da livraria após rumores. Preconceito disfarçado, ela disse. Elas consideraram casamento legal em Portugal, mas o tabu familiar impedia. Um dia, prometi a Inês. O despertar coletivo veio em um evento, uma marcha do orgulho em Lisboa. Sofia e Inês participaram, sentindo comunidade. Lá, encontraram Teresa, que viera sozinha. Estou tentando, ela disse. Foi um momento de cura. Mas Manuel ligou depois, acusando, você a manipulou. Inês defendeu a mãe, mas o abismo permanecia. Sofia questionava escolhas, e se tivéssemos negado tudo? Inês respondia, viveríamos mentiras. O preço era visível, saúde mental abalada, terapias constantes. Mas o amor persistia, uma âncora em meio à tempestade. Anos se passaram e o relacionamento de Sofia e Inês evoluiu para uma parceria resiliente. Elas se mudaram para o Algarve, buscando paz nas praias douradas, longe do caos de Lisboa. Sofia escreveu um livro sobre dilemas familiares, inspirado em sua vida, publicado anonimamente. Inês concluiu a faculdade e abriu uma clínica de psicologia focada em pacientes LGBT. A reconciliação com Teresa progrediu, visitas regulares, conversas profundas sobre aceitação. Eu via o diabo onde havia amor, admitiu Teresa. Mas Manuel permaneceu distante, enviando cartas esporádicas cheias de julgamento. Um dia, uma carta chegou. Manuel estava doente, pedindo para vê-las. Elas viajaram para Lisboa, o coração pesado. No hospital, ele as recebeu fraco. Eu errei, sussurrou. O orgulho me cegou. Lágrimas fluíram e o perdão veio, tardio mas sincero. A família se reconstituía, frágil mas real. Sofia e Inês casaram em uma cerimônia simples, com Teresa como testemunha. Manuel, recuperado, compareceu, um gesto para a redenção. Mas as lições permaneciam, o preço da autenticidade era alto, amizades perdidas, carreiras afetadas, feridas emocionais. Elas debatiam, valeu a pena? Sim, pois a liberdade superava as correntes. A sociedade mudava, leis mais inclusivas, menos preconceito. Mas histórias como a delas destacavam lutas persistentes. No final, Sofia e Inês sentavam na varanda, vendo o pôr do sol. Nós sobrevivemos, disse Inês. Sofia sorriu, e amamos. Foi certo priorizar o amor sobre a família tradicional, mesmo que isso causasse tanta dor?